O líder do governo no Senado, que é o senador Jacques Wagner, do PT, afirmou ontem que o avanço do Congresso sobre o orçamento, o apetite, né? O apetite do Congresso sobre o orçamento, por meio de emendas parlamentares, é uma anomalia do sistema, minha querida Ana Beatriz. E disse que a situação tende a ficar impossível. Ele também afirmou que o presidente Lula entende o novo funcionamento do Congresso, mas que não gosta. Segundo Jacques Wagner, Lula é muito mais da reciprocidade e do reconhecimento do que da faca no pescoço. Abre aspas. Entender o sistema, ele entendeu. Gostar, ele não gostou. São duas coisas diferentes, afirmou o Jacques Wagner. Eu acho também que o Congresso ainda não entendeu que a presidência está sob nova direção, que é totalmente diferente da anterior. Eu não vou chamar ninguém para briga, mas, na minha opinião, vai chegar um momento que vai ficar impossível. Vai ter que arrumar um ponto de arrumação, senão vai ficar ingovernável. Muito bem. Emerson Tawil, não é o Congresso que não entendeu que mudou de governo. É o governo que não entendeu que o Congresso não mudou. O apetite é exatamente o mesmo. E o governo precisa estabelecer algum tipo de diálogo político mais eficiente. Às vezes é importante dizer não. Não tem que dizer sim para tudo quanto é pedido, demanda, sob pena de perder o apoio do Congresso. Isso faz parte. Nada justifica, Emerson Tawil, o governo pular de 23 entre ministérios e secretarias, que era do governo Bolsonaro, para 38, caminhando agora para 39 ministérios. Nada justifica você ter um 2022 que terminou com superávit fiscal, dinheiro em caixa, e está terminando com um déficit de quase 200 bilhões. Bilhões. Então a culpa não é só do Congresso Nacional, a culpa também é do governo. O governo necessita estabelecer não só um diálogo, como fortalecer o Ministério da Fazenda na busca por zerar o déficit fiscal. O governo precisa também olhar para os integrantes do seu partido que falam que tem que aumentar os gastos, que tem que continuar aumentando o déficit, porque tem eleição no ano seguinte, o que é uma irresponsabilidade fiscal e uma irresponsabilidade administrativa. É uma anomalia do sistema, sim, mas Emerson Tawil, quem tem que enfrentar e resolver essa anomalia é quem se candidatou e se elegeu presidente da República. Quem assume o abacaxi tem que descascá-lo. Veja que o conflito é propriamente interno, não vem nada de fora. Me parece, Capês, que a clausura fez mal ao presidente. Esse período que ficou encarcerado, ele não conseguiu acompanhar a metodologia, da nova política e volta a fazer as velhas práticas que fazia no passado. Tentou dar uma repaginada, tentou colocar um artigo de perfumaria, mas o Congresso Nacional, sem dúvida, acabou. Ele é muito volátil e acabou se remoldando. E eu acredito que o chefe de Estado não conseguiu acompanhar esse formato. E um futuro talvez não muito distante, o colapso é esperado. Não sabemos qual atitude deve ser tomada. É preocupante, mas, na verdade, os reflexos recaem sobre a população. Esse é o maior prejudicado de todo esse episódio. É preciso encontrar um denominador comum para que a nação seja colocada nos trilhos e caminhe num futuro de acordo com esses trilhos paralelos e não divergentes, como a gente vê hoje. Renato Batista, qual o país mais forte economicamente do mundo, mais rico do mundo? Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos entrou numas de aumentar o déficit fiscal. O déficit fiscal dos Estados Unidos está em 34 trilhões de dólares. 17 vezes o PIB do Brasil. De déficit. Os Estados Unidos vai pagar $1 trilhão só de juros. E está enfrentando uma crise sem precedente. Quase que deu calote. Quase que aplicou o default e não pagou suas dívidas. Seria o maior vexame da história dos Estados Unidos.
Nem no crack da Bolsa de 29 isso aconteceu. Então, eu queria te perguntar porque nenhuma economia, por mais forte que seja, resiste muito tempo à gastança irresponsável. E gastança irresponsável significa gastar mais do que arrecada. Agora tem eleição ano que vem, estica um pouco mais. Depois tem eleição em 2026, vai ter que gastar muito mais ainda. Então, é aquilo que eu digo. Eu até troquei o nome dele, estava nervoso ontem. O motorista da minha perua escolar era o seu José, português que tinha mais de 70 anos, eu tinha 9. E nós batemos boca feio na Avenida Paulista, em frente ao Colégio São Luís, quando eu pagava a perua e depois deixei de pagar, que meu pai quebrou, então eu pedia carona na mesma perua escolar que eu pagava um mês antes. E ele me mandou, mas não posso repetir aqui, e foi a primeira vez que eu, com 9 anos, abri toda a minha ferramenta de palavrões. Nem eu sabia que a minha boca era tão suja. E o seu José dizia o seguinte, quando a gente... Onde isso vai parar? Eu quero saber, desculpe toda essa retrospectiva, mas onde nós vamos parar? Capês, a gente tem um exemplo aqui muito perto de nós, da gastança desenfreada, que gerou calote por várias vezes, que é o caso da Argentina. A Argentina chegou ao buraco que está gastando desenfreadamente. Aliás, tem vários exemplos ao redor do mundo que a gente pode utilizar de exemplo. O caso da Grécia também, que se endividou muito mais do que poderia. Depois virou um país recorrentemente caloteiro, de não pagar as suas dívidas, de não se adaptar àquelas medidas que o FMI pedia para que eles se adaptassem, e esse é o resultado daqueles que gastam desenfreadamente. Os Estados Unidos ainda tem a questão do dólar, etc., ainda tem uma capacidade de endividamento muito diferente da de outros países, porque às vezes eu vejo gente dizendo que não, os Estados Unidos têm uma dívida gigante, a gente poderia chegar perto do que tem os Estados Unidos, não conhece nada da realidade monetária. Agora, sobre a fala do Lula, de que ele entende o funcionamento do Congresso, mas não gosta, ele precisa primeiro sair dessa posição, ele, o líder do governo, dessa posição de vítima, de refém. O Lula governou o país por 8 anos e agora foi eleito mais uma vez presidente da República. Ele não é refém do sistema. Ele ajudou a fazer com que o sistema se perpetuasse da maneira que o é. Inclusive aqui, isso nem só falando de emendas parlamentares, mas falando, né, de outros casos que o governo do PT protagonizou no passado. Então Lula não é refém dessa questão, é copartícipe. Então tem que sair dessa posição de vítima desse sistema, porque se não concorda com o sistema, então lute para mudá-lo. Lute para mudar o sistema. É simples. Chega dessa posição de vítima aí que o brasileiro não aguenta mais. Agora, Ana Beatriz Rich, eu entendo o desabafo do senador Jacques Wagner. Está sendo sincero, realmente não dá para você conviver com o Congresso, com o Centrão, que enfia uma faca no teu pescoço, te arranca 50 bilhões, te arranca ministérios. Agora, por outro lado, o governo está reclamando de um Congresso com o qual ele fez um acordo. Então, foi feito um acordo. O Congresso não apontou uma arma, ele exigiu. E o governo cedeu a esta exigência. Será que se o presidente Lula viajar menos e ficar mais no Brasil, ele pode exercer uma maior influência e, inclusive, procurar negociar de uma maneira mais inteligente e menos custosa para todos nós? Porque sabe quem vai pagar essa conta? Somos nós. As empresas vão pagar essa conta. As passagens aéreas vão pagar essa conta, porque um governo que gasta muito não tem reserva para fazer subsídio em áreas estratégicas. Então, você não acha que é uma reclamação, devia reclamar do próprio governo? Capês, vão falar que eu bato sempre na mesma tecla, que é a vontade do governo de se colocar como uma grande vítima da conspiração. Então, em vários casos, o governo se coloca como se fosse uma criança inocente que está sendo submetida a pressões sobre as quais ele não pode fazer nada.
E se o presidente da República não é capaz de enfrentar o Congresso para tentar, de alguma forma, limitar essas emendas e esse orçamento, aí realmente a gente está perdido. Não adianta, é a mesma coisa do discurso do eu vou convencer o Macron a fazer um acordo porque eu toquei o coração dele. Não é assim que as coisas funcionam. A gente precisa de uma posição de liderança, de uma posição de atividade. E não de inércia, de é assim, eu não gosto, mas não tenho o que fazer. Se você que está na presidência da República não tem o que fazer, aí realmente tem algo muito errado. E eu não sei te dizer quem poderia fazer algo se não fosse o presidente da República. Dito isso, a gente tem essa questão de que existe uma disposição muito maior do governo de enfrentar a sociedade como um todo, como é o caso da tentativa de tirar a desoneração da folha, ou de aumentar impostos desenfreadamente na tentativa de arrecadar mais, do que propriamente de dialogar e de negociar com o Congresso para reduzir um pouco do gasto público. Me parece que existe uma divisão aí de esforços e de iniciativa que está muito desequilibrada. Não é só a sociedade que tem que responder, é o Congresso que tem que se colocar no lugar dele. Exatamente.